Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais um curso de Física 2, certo? E lembrando que este curso, essas videoaulas são referentes, né, à disciplina de Física 2 das turmas de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental, certo? Bem, hoje, pessoal, vamos dar o último passo, né, da análise da energia do oscilador harmônico simples, né? Aqui vai ser uma análise bem mais qualitativa do que quantitativa, né? E como vocês podem ver aqui, o título, né, ou o subtítulo é Análise Geral da Energia Mecânica. Então, temos aqui um resumo, né, um pequeno resumo que qual é a característica central da energia mecânica no oscilador harmônico simples, ou no movimento harmônico simples. É o que? É o fato de eu ter o que? Uma energia que se conserva, né? Existe a conservação da energia mecânica, ou seja, isso significa que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é nula. E você consegue mostrar de uma outra forma, que vai ser o final dessa aula, que essa sentença é verdadeira. A gente já fez isso, só que de uma forma em que não partimos do pressuposto que isso era verdade, certo? Agora vamos partir do pressuposto que isso é verdade, certo? Não sei se foi na parte 1 ou na parte 2, agora não lembro, mas a gente tinha comentado, eu tinha comentado com vocês que esse resultado, né, essa característica em que a energia mecânica se conserva, ou seja, em que a derivada temporal da energia mecânica é igual a zero, a gente não partiu dela para mostrar que a energia se conserva. A gente utilizou simplesmente o conceito de derivada e o que? E os conceitos que tínhamos lá de amplitude, de frequência, de constante elástica da mola, enfim, da velocidade, da posição, certo? Do oscilador harmônico simples e mostramos, né, que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a zero. Aqui no final dessa videoaula, que é a última parte dessa videoaula, a gente vai mostrar como que a gente consegue, a partir agora dessa lei de conservação, chegar na equação do oscilador harmônico simples, ok? Mas isso vai ser no final dessa videoaula. Então, pessoal, esse aqui é o resumo. Vimos o quê? Que a energia mecânica ela é puramente cinética no ponto de equilíbrio, quando o bloco passa pelo ponto de equilíbrio, ok? Isso significa o quê? Isso significa que eu tenho um ponto de equilíbrio é o quê? É exatamente quando o x é igual a zero, certo? Esse é o ponto de equilíbrio. E aí, nesse ponto de equilíbrio, você vai ter sempre a velocidade, o módulo da velocidade. Repare que não estou utilizando o vetor. Então, o módulo da velocidade será sempre máximo nesse ponto, certo? Por quê? Porque se o potencial é zero, a energia potencial elástica é zero, isso quer dizer que a cinética é máxima, certo? E a energia mecânica será puramente ou totalmente potencial quando o quê? Quando o bloco estiver passando pelos pontos de amplitude máxima e mínima, certo? Seria o momento de compressão máxima da mola ou extensão máxima da mola. Aí nesses pontos eu vou ter o quê? Velocidade nula, porque é quando você tem o quê? Por um breve instante de tempo você tem que o bloco, o sistema que está amarrado à mola, ou que está conectado à mola, ele fica o quê? Com velocidade zero. Ok? Então, de uma forma geral, temos o quê? O mesmo princípio lá do curso de Física 1, da disciplina de Física 1. A energia mecânica de um oscilador harmônico simples é a energia cinética, TK, mais a energia potencial associada à lei de Hooke, né? Então temos que a energia cinética vai ser 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, e a energia potencial é 1 meio da massa vezes x ao quadrado, onde x é a posição do bloco, ok?
Pois bem, pessoal, e aí, sabe, lembrando, né, que no oscilador harmônico simples, o x em função do tempo, né, o x em função do tempo, ele é o que? É a amplitude cosseno da frequência angular que multiplica o tempo mais a fase. Essa fase pode ser uma fase inicial ou uma fase múltipla de π ou nπ ou π sobre 2, vai depender das condições iniciais, certo? A mesma coisa aqui, ó, a velocidade não é a derivada da posição, então você vai ter menos a ômega zero, seno de ômega zero t mais φ. Como eu falei no início dessa videoaula, vamos fazer agora uma análise mais qualitativa, ok? A partir de uma análise gráfica. Não olhem para a pergunta por enquanto, olhem para o gráfico, certo? Aqui eu tenho que o gráfico da energia em Joule, não se esqueça que a energia é sempre em Joule, certo? A unidade de energia é Joule, a unidade de tempo aqui é segundo. E aqui temos o que? Temos duas ondas, né? Digamos assim, que isso é que a gente pode representar. Uma vai estar associada com a energia mecânica, com a energia cinética, e outra vai estar associada com a energia elástica. O vermelho é a elástica e a energia cinética é o azul. Então, com base na informação da onda, né? No caso aí de como que a energia mecânica, como a energia cinética se comporta, e de como que a energia mecânica se comporta, certo, ao longo do tempo. Então a gente vê como que vai ser as variações de energia. Repare uma coisa, cadê os valores negativos? Nunca vai ter valor negativo de energia mecânica, certo? Por quê? Porque tem um quadrado tanto no termo V quanto no termo X. Então os valores negativos não irão ocorrer nesse gráfico aqui. Você não vai ter uma representação gráfica negativa da energia, certo? Não há. Primeiro que fisicamente isso não é possível, certo? Não se existe energia cinética negativa, certo? Então isso aí já é a explicação. Então reparem que qualquer ponto, se a gente escolher aqui um ponto verde, em qualquer ponto, se a gente pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, anotar o valor Azinho e o valor B, somar esses dois valores, eu vou ter o valor C aqui em cima, que eu vou colocar uma outra cor, verde escura. Então esses dois pontos, o valor de A mais o valor de C vai me dar B. Perdão, o valor de A mais o valor de B mais C. O valor de A mais o valor de B vai me dar o valor de C, certo? E assim sucessivamente. Vocês podem pegar qualquer ponto da onda e somar, mas você tem que somar com a correspondente no tempo. Você não pode somar, digamos, eu tenho aqui um D, somar com E. Isso aqui não é correto. Que você está pegando instantes de tempos diferentes. Você tem que pegar o mesmo instante de tempo, certo? Você não pode fazer essa soma com D e com E. Mas observem que uma coisa interessante, que quando a energia mecânica ela sempre é constante, o valor dela é sempre constante. A energia mecânica é a soma do potencial mais a cinética. Então, quando você somar os dois, você vai ter o que? A energia mecânica. Mas a energia cinética e a energia potencial, elas variam com o tempo. Existe uma troca, né? Essa troca ocorre ao longo do tempo. Em determinados momentos ou posições ao longo do tempo, você vai ter o que? Valores de energia cinética igual a zero e valores de energia potencial máxima. E em outros instantes, você vai ter energia cinética máxima e potencial nulo, certo? Que é exatamente o que está escrito aqui no resumo. Nessas duas condições, onde um é máximo e o outro é mínimo, é exatamente o que está mostrando aqui no resumo, certo? Mas aí vem a pergunta, a partir da análise da energia mecânica, a gente pode, do gráfico, né, a gente pode inferir qual é a condição inicial, quais são as condições iniciais
O que é a condição inicial? É quando o instante de tempo t é igual a zero, né? Então eu tenho que responder o t0, certo? O que a gente pode afirmar quando o tempo é zero? Então, quando o tempo é zero, a gente vai colocar aqui, ó, o eixo zero. E aí verificamos o quê? Que nesse instante de tempo, quando t é igual a t0, que é zero, o que verificamos em relação à energia potencial elástica? Ela é nula, né? Ela é zero. Então, de cara, se ela é zero, o que temos aqui? Isso implica que a posição inicial dela vai ser zero. Então, ela partiu do equilíbrio. Então, o ponto estava do ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. E aí, nessa situação, o que eu vou ter? Eu vou ter, consequentemente, isso vai implicar o quê? Consequentemente, que eu vou ter uma velocidade inicial diferente de zero. Por que eu não posso colocar maior que zero? Porque aqui ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Vai depender do sentido de orientação, certo? E aí, nessa questão, temos o seguinte, né? Só aqui pela análise da energia, a gente já percebe que a energia potencial é nula. E a energia cinética, ela é o quê? Ela é máxima. Só nessa primeira análise. Então, vendo pelo gráfico da energia, a gente conclui o seguinte, que temos o quê? Uma posição de equilíbrio x0, que é igual a zero. E isso implica o quê? Que a velocidade inicial é maior, é diferente de zero. Então essa aqui é uma condição inicial que foi já determinada. Temos aqui essas duas condições. E agora, se fosse o contrário, se a gente inverter aqui, eu vou reutilizar o mesmo gráfico. Só vou apagar aqui. Eu vou escrever aqui no lugar de potencial, vou colocar cinética, né? Aqui eu coloco cinética e aqui eu apago novamente, ó. Então aqui eu vou colocar cinética e aqui eu coloco potencial elástica, né? Se eu inverto, o que acontece? A energia mecânica vai continuar se conservando. A soma A mais B que dá C continua sendo o mesmo valor. Só que há uma inversão das condições da condição inicial agora, né? Nesse contexto aqui, eu faço novamente a mesma pergunta. Qual é a condição inicial do problema? A condição inicial. Ou as condições iniciais, né? No instante de tempo zero. Agora eu tenho que, repare, a energia potencial ela é máxima. Ela já começa com valor máximo e a energia cinética começa com valor nulo, certo? Então nessa situação eu tenho que, nessa situação, isso implica o quê? Que a minha energia no tempo t é igual a zero, que a minha energia cinética ela é zero. A minha energia cinética é zero e o meu potencial, U de cá, ele é máximo. Certo? Em termos de posição e velocidade, como é que ficaria? Então a minha velocidade inicial é zero. Ele parte do repouso. E a minha posição não é mais zero. Eu vou ter um x0 diferente de zero. Ele não está mais na situação de equilíbrio. Certo?
Ou a mola foi esticada ou a mola foi comprimida, um dos dois, e depois solta. É essa a interpretação desse gráfico aqui, em relação às condições iniciais, ou seja, no tempo de t igual a zero. Então, pessoal, eu poderia falar mais coisas, né, em relação à energia, mas eu acho que é o suficiente. Como eu falei, isso aqui é uma análise qualitativa, certo? Poderíamos falar da fração da energia cinética em relação à energia mecânica. Qual é a fração da energia mecânica em relação, perdão, a fração da energia potencial em relação à energia mecânica, certo? Mas isso não é relevante, certo? Creio que isso não seja, como se diz, relevante na questão. Isso vai ser relevante quando falarmos de oscilador amortecido, que será a próxima videoaula. Então, para finalizar essa parte de oscilador harmônico simples, vamos fazer a demonstração do oscilador harmônico simples com base na conservação da energia, certo? Então aqui vamos fazer a demonstração. Então, como mostrar ou demonstrar a partir do conceito de derivada. Esse aqui é um conceito que já foi mostrado. Então agora eu vou partir desse princípio e mostrar para vocês que a energia mecânica, a equação do oscilador harmônico simples, né? Então, nesse contexto, né, isso implica como fazer isso a partir disso aqui, chegar a x2 pontos mais ômega zero ao quadrado, x igual a zero. Essa é a questão. Então, muito bem. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que escrever é a energia mecânica. Certo? A energia mecânica é quem? É 1 meio massa, velocidade ao quadrado, mais quem? 1 meio constante da mola, que multiplica o x ao quadrado. Aqui vamos usar a notação do ponto, né? Então o v é igual a x ponto, que é a derivada, primeira derivada, e aí substituímos. Então temos que a energia mecânica é quem? É 1 meio da massa, o v é x ponto, então vai ficar x ponto ao quadrado, mais 1 meio kx ao quadrado. Aí agora eu vou derivar esse cara e igualar a zero, né? Porque aí eu já estou partindo do pressuposto que eu sei que dentro do contexto do oscilador harmônico simples, a energia mecânica se conserva no tempo. Então eu tenho que derivar esse camarada aqui. Então a derivada da energia mecânica em relação ao tempo é igual a quem? Então eu vou derivar o termo que eu vou chamar de 1. E depois eu vou derivar o termo chamado 2. Então derivando 1, como é que fica? Eu vou ter 1 meio. O 2 desce, aí vai ficar massa x ponto, regra da cadeia, certo? Aí não vai ser só x ponto aqui. Aí eu vou ter um x, 2 pontos, porque eu tenho que derivar a função que é a velocidade, certo? Então eu derivo o x ponto, que é a velocidade ao quadrado, aí fica 2 massa x ponto, que é a velocidade, que multiplica a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então vai ficar x 2 pontos. Certo? Então esse 2 aqui já cancela com esse aqui. Mais quem? Agora a derivada do fator 2 aqui embaixo. Vai ser o mesmo raciocínio. Temos que aplicar a regra da cadeia. Aí vai ficar 2, fica 1 meio, 2, kx, que multiplica quem? A derivada de x em relação ao tempo, que é o x ponto. E aí você cancela o 2 com o 2 e você tem isso aqui. E aí você iguala a zero.
Ok? Então, pessoal, agora a gente tem que reorganizar isso aqui. Eu já sei agora que isso aqui é desse jeito. Então, vamos ter aqui, ó, massa. Eu vou ter um x ponto que multiplica um x2 pontos. Mais quem? O K. X que multiplica x ponto igual a zero. Eu vou colocar o x ponto em evidência. Então, vou escrever aqui embaixo. Então, vai ficar, ó, x ponto que multiplica a massa, que multiplica o x2 pontos, mais quem? Mais K, que multiplica x igual a zero. Repare que aqui eu tenho um produto de dois termos, né? Um produto de dois termos que vai me dar zero. Ou esse termo aqui é zero, ou esse termo aqui é zero. Matematicamente, as duas soluções são corretas. Ou o x ponto é zero, ou isso aqui é zero. Significa ou a velocidade é zero, ou toda essa expressão que está dentro aqui do parênteses também é zero. Fazer x ponto igual a zero, matematicamente é correto, mas fisicamente não serve. Então não serve do ponto de vista físico. Não serve. Não é fisicamente legal colocar isso aqui, né? Não serve. Agora, prestem bem atenção. Massa que multiplica x ponto, x2 pontos, mais kx igual a zero. Opa, isso aqui já é legal. Por quê? Porque aqui já tem uma equação de movimento. Então, isso aqui já tem uma equação de movimento. Repare o seguinte, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso dividir todo mundo pela massa, né? Então, dividindo todo mundo pela massa, eu vou ter o quê? Eu vou ter x2 pontos mais K sobre M, que multiplica x igual a zero. Então, vou fazer o que? O K sobre M igual a ômega zero ao quadrado, e a gente chega na qual relação? Logo, eu tenho aqui x2 pontos mais ômega zero ao quadrado, x igual a zero. Isso aqui é exatamente o que? A equação de movimento do oscilador harmônico simples, OHS, certo? Então tá aqui, ó. Repare que aqui agora mostramos, do ponto de vista o que? Da energia. Mas, repito, aqui partimos do pressuposto que isso aqui já era uma verdade, certo? Partimos do pressuposto que isso aqui já era uma verdade. Na primeira vez que mostramos que a energia mecânica se conserva, que a energia mecânica se conserva, não tínhamos essa certeza. Eu queria mostrar para vocês que isso realmente acontecia, que esse valor ia dar zero. Agora, como eu falei no início do vídeo, aqui eu estou partindo do pressuposto que isso já é uma verdade. Então, pois é, pessoal, aqui demonstramos agora que a derivada da energia mecânica em relação ao tempo, essa derivada nula, é uma condição que satisfaz o que? O oscilador harmônico simples. Uma condição necessária, não é nem que satisfaz, é uma condição necessária para que um movimento ondulatório seja considerado um movimento ondulatório harmônico simples. Certo, pessoal? Se não tiver conservação de energia, não é um movimento ondulatório harmônico simples. Então, fechamos essa parte aqui do oscilador harmônico simples ou do movimento ondulatório simples, harmônico simples. Fiquei aqui, digamos assim, devendo a vocês a questão do pêndulo simples, mas isso eu vou fazer na aula síncrona com vocês, que vai ser o próximo exercício que eu vou tentar resolver com vocês na próxima aula síncrona, certo? Então, pessoal, terminamos aqui a parte do oscilador harmônico simples, certo?
E a próxima videoaula vamos abordar o oscilador amortecido. Então, um abraço a todos e até a próxima videoaula.